Ok, boa noite a todos. Uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Os que nos visitam, muito bem-vindas. Alegria tê-las aqui com a gente. Que Deus abençoe suas vidas. Aqueles que nos ouvem pela internet, que essa palavra de hoje também seja bênção na sua vida e onde você está. Que Deus também fale ao seu coração. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para esse nosso estudo nesse momento. Vamos abaixar as nossas cabeças e orarmos a Deus. Pai nosso, Deus querido, te agradecemos pela oportunidade que temos, como Igreja do Senhor, nos reunirmos agora em torno da Tua Palavra. O Senhor fale conosco, fale as nossas vidas pelo Teu Santo Espírito, que essa Palavra, Deus, fale de forma muito particular a cada vida que estará nos ouvindo aqui, na internet, seja onde for. Que o Senhor os alcance e os abençoe em nome de Jesus. Nós assim te oramos com perdão de nossos pecados. Amém. Hoje nós vamos estar iniciando uma série de estudos às quartas-feiras, quando vamos estudar aqueles que nós chamamos de salmos de degraus. Salmos de degraus são uma série de salmos que vão do Salmo 120 ao Salmo 134. Nós não vamos conseguir estudar os 15 salmos, mas pelo menos 10 desses salmos nós vamos estar estudando aqui à noite, todas as quartas-feiras, com a graça de Deus. E hoje nós vamos começar estudando talvez aquele salmo que seja o principal salmo de degraus, que é o Salmo 122. Então convido os irmãos e as irmãs para abrirmos a Bíblia no Salmo 122 e vamos fazer essa leitura. Salmo 122. Nos diz a palavra de Deus: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Observe algumas coisas bem interessantes aqui nesse salmo. Ele começa com a expressão alegria, e ele termina também com a expressão alegria. Talvez não esteja explícito na Bíblia de vocês, mas a expressão buscarei o teu bem, essa palavrinha bem, quer dizer alegria, prosperidade. Então o contorno desse salmo é um contorno de alegria. Esse salmo está falando para a gente justamente sobre a alegria. O salmo também vai repetir 3 vezes a palavra casa. Veja no verso 1, casa do Senhor, no verso 5, casa de Davi, e no verso 9, casa do Senhor. Então entendemos aqui que há uma alegria na casa do Senhor. E a casa do Senhor aqui podemos entender como igreja. E ainda aparece 3 vezes a palavra paz. No verso 6, orai pela paz. No verso 7, reine a paz. E no verso 8, haja paz em ti. E 3 vezes vai aparecer também a palavra Jerusalém. No final do verso 2, Jerusalém. No início do verso 3, Jerusalém. E no início do verso 6, Jerusalém. Poderíamos só com essa análise estrutural do Salmo falarmos que existe paz e existe alegria na casa do Senhor. E casa do Senhor aqui podemos entender como Jerusalém, que era onde estava o templo do Senhor, a casa de Davi, e também trazendo para os nossos dias a própria igreja do Senhor Jesus. Esses salmos eles são chamados de salmos de degraus, ou salmos de peregrinação. Salmos de degraus por quê? A princípio seriam os degraus que os peregrinos tinham que
galgar para chegarem até o Templo de Jerusalém. Então, em cada um daqueles degraus, eles declinavam um desses salmos. Por isso, ele também é chamado de Salmos de Degraus. Mais comumente, é chamado de Salmo dos Peregrinos, ou Salmos de Peregrinação. Eram os hinos que o povo de Israel cantava quando eles estavam indo para Jerusalém para adorarem a Deus no templo. Enquanto eles estavam caminhando, eles iam recitando esses salmos, esses 15 salmos, até chegarem ali em Jerusalém. Portanto, o contexto é o contexto dessas pessoas que estão voltando do exílio, estão saindo das suas terras, das suas cidades, estão caminhando para Jerusalém para prestarem um culto ao Senhor ali em Jerusalém e adorarem a Deus. Portanto, eu queria falar para vocês nesta noite sobre a alegria da reunião do povo de Deus. A alegria que temos quando cultuamos a Deus, quando estamos na casa do Senhor. Observem como esse salmo começa. Ele começa com a palavra alegria, felicidade, e termina também com a palavra alegria. A palavra na nossa Bíblia que está escrito bem ou bom, que é prosperidade, alegria, felicidade. A alegria na casa do Senhor. Como nós nos sentimos quando estamos na casa de Deus? Alegres, felizes, motivados? Estamos aqui de forma espontânea ou não? Vou ler com vocês o verso 1 e 2. Acompanhem comigo a leitura. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Nós podemos nos alegrar quando nós nos reunimos na casa do Senhor, porque quem leva o seu povo até a sua casa é Deus. Quem conduz o seu povo até a sua casa é Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os profetas disseram que o povo ia voltar para Jerusalém, que Deus os levaria de volta. Quem está conduzindo o povo é o próprio Deus. Algumas versões da Bíblia traduzem esse versículo da seguinte forma: que som bem-vindo quando eu ouvi eles dizendo, nós iremos para a casa do Senhor. Havia uma esperança deles voltarem a cultuar a Deus no templo, lá em Jerusalém. Era a esperança de todo judeu. É como o muçulmano poder cultuar lá em Meca. O judeu queria cultuar lá em Jerusalém, no templo. E isso para ele era o auge do seu culto. Uma outra Bíblia, a tradução ecumênica da Bíblia, diz assim, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou a NVI que traduz, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Imagina a alegria de uma pessoa que está no exílio, de uma pessoa que está expatriada, que está fora da sua pátria, fora da sua casa, fora do seu país, e de repente ela tem a oportunidade de voltar para a sua cidade para prestar um culto a Deus ali no templo. Que alegria! Que prazer ela tem! Não é algo imposto, mas é algo espontâneo. Segundo, por que voltar para Jerusalém, ali para o templo, era algo maravilhoso? Era como se fosse uma volta ao lar. Quem já saiu de Brasília, já foi para outra cidade, pode ter conhecido lugares maravilhosos, mas a gente sempre sente vontade de voltar para casa, não é verdade? A gente sai do nosso país, vai para outro país, olha coisas belas, lindas, maravilhosas, mas a gente sempre tem vontade de voltar para casa. O nosso lar é aquilo que nos identifica, o nosso lar é aquilo que nos caracteriza, o nosso lar faz parte da nossa personalidade. Por mais simples que seja, é o nosso ninho. E esse povo, quando ele voltava para Jerusalém, é como se eles estivessem voltando para o lar, para a casa deles, para a habitação deles. E isso para eles era um motivo de muita felicidade e de muita alegria. Nós estamos aqui neste mundo voltando para o nosso lar. Estamos aqui neste mundo dando um retorno de volta para a casa do Pai. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Como diz Santo Agostinho, nós não viemos aqui para este mundo para ficar, nós viemos a este mundo para partir. Assim como esses peregrinos, nós também estamos voltando para casa. E voltar para o lar é voltar para a casa de Deus. É uma volta ao Éden. É uma volta ao próprio seio do Pai.
se esses estão voltando para o templo, o que seria para nós voltarmos para o templo? Abra sua Bíblia, se você quiser acompanhar comigo, lá em João, capítulo 2. João 2, verso 19 ao verso 22. Aonde Jesus fala que ele é o templo. Não mais aquele templo construído de pedras, mas Jesus é o novo templo. João capítulo 2, verso 19 ao verso 22, nos diz: Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Jesus está dizendo: estão vendo esse templo? Esse templo vai ser destruído em 3 dias. Vai ser destruído e em 3 dias eu o reconstruirei. Jesus estava falando acerca do seu corpo. Do seu corpo como sendo um novo templo, um novo lugar de adoração. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, nós lemos no capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Na Bíblia de vocês deve estar escrita a expressão habitou entre nós. Essa expressão na língua grega é tabernaculou. Jesus armou as suas tendas entre nós. O que havia na tenda lá no Antigo Testamento? Não era a manifestação da glória do Senhor no tabernáculo? Como é que Deus se fazia presente no meio do povo? Por meio da tenda, do tabernáculo. Jesus está dizendo: eu sou a tenda, eu sou o tabernáculo, aonde a glória de Deus vai estar habitada. Jesus está dizendo que ele é o lugar de adoração. Ele é o novo templo no Novo Testamento. Portanto, voltar ao lar é voltar a Cristo. Quando a gente se encontra com Cristo, nós nos encontramos, nós nos achamos, descobrimos de onde viemos, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. A salvação é uma verdadeira volta ao lar. Quando Deus nos encontra, quando Deus vem ao nosso encontro, nós descobrimos quem é o nosso Pai. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui e para onde eu vou? Mas o verso 2 desse capítulo 122 do Salmo continua dizendo o seguinte: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Imagina a emoção deles, chegando, subiram os degraus e agora eles estão na porta do templo e eles falam: nossos pés já estão na porta do templo. Que maravilha, que coisa boa. Chegamos à casa do Senhor, nossos pés já estão dentro. A peregrinação chega então nos portais ali de Jerusalém e eles estão alegres, como que sem fôlegos, ali contemplando a cidade santa. Deus os guardou durante a peregrinação. Imagine vocês por quantos perigos, por quantas situações difíceis esses peregrinos não passaram até chegar ali em Jerusalém. E naquela época não era diferente de hoje. Haviam muitos bandidos nas estradas, haviam muitos salteadores. A gente não imagina, mas havia muito banditismo ali na Palestina, ali naquela região do Oriente Médio. E aquelas pessoas, elas andavam por aquelas estradas com muito medo, porque elas podiam ser assaltadas, podiam ser machucadas, podiam ser violentadas. O fato deles conseguirem chegar no templo são e salvos era motivo de alegria. Deus nos guardou durante a nossa peregrinação. Chegamos na casa do Senhor. Irmãos, sabe como que nós vamos chegar na casa do Pai? Pelo poder de Deus, que nos sustenta durante toda a nossa viagem e vai fazer com que a gente chegue à casa do Pai são e salvos. Pelo poder de Deus nós vamos chegar à casa do Pai. O mesmo Deus que conduziu esses peregrinos até o templo é o Deus que nos conduz até a casa do Pai. Tem um livrinho muito joia chamado O Peregrino, do John Bunyan. Não sei quantos aqui já leram. Mas esse livrinho, ele fala que o cristão, como ele é chamado, o evangelista, ele tinha que passar por várias situações muito difíceis e de muito perigo para ele conseguir chegar no céu. E durante toda essa trajetória, Deus esteve com ele, o guardou e ele conseguiu
chegar ao céu. Por isso que esses salmos são salmos considerados como cânticos dos repatriados. Nós somos como peregrinos, estamos fora da nossa pátria, estamos indo de volta para a nossa pátria. Ou seja, é Deus quem nos traz para a sua comunhão. É Deus quem nos faz chegar são e salvos na sua casa. E se estamos na casa do Senhor, é porque Ele nos guardou e nos conduziu até a sua casa de forma tranquila e maravilhosa. Isso é motivo mais do que suficiente para nós nos alegrarmos em Deus e falarmos: puxa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem nos conduz para os braços do Pai é Jesus. Nós não estaríamos aqui se o Pai não nos tivesse conduzido até aqui, este lugar. Abra sua Bíblia lá em João 6,44. João 6,44 é um verso muito bonito da palavra de Deus, que diz assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo: nenhum homem pode vir até mim se o Pai não o trouxer. Ainda no capítulo 6, no verso 65 de João, nos diz assim: e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. É como se Deus nos colocasse nos braços de Jesus. É como se Deus nos colocasse na sua casa. E o capítulo 6 de João, ainda no verso 39, nos diz: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia. Irmãs que aqui estão e irmãos que nos ouvem, será que podemos nos alegrar pelo fato de que quem nos conduz ao céu, quem nos conduz à casa de Deus, é o próprio Deus? Porque é aquele quem nos guarda no caminho, na nossa peregrinação e nos faz chegar até Ele. Mas em segundo lugar, além de nos alegrarmos por causa disso, podemos ainda nos alegrar porque viver em comunhão é viver em uma família. É Deus quem nos une em família. Veja o verso 3 e 4 do nosso Salmo. Salmo 122, verso 3 e 4. Acharam? Vamos ler juntos? Vocês podem ler? É porque eu estou com outra versão. Eu vou ler, vocês acompanham comigo. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Podemos nos alegrar porque é Deus quem nos une em família, como povo, como irmãos que somos. Por isso eu posso chamar vocês de irmãs. Por isso eu posso chamar aqueles que nos ouvem de irmãos. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Na nossa Bíblia não está tão explícito, mas na língua hebraica, esse termo aqui, compacta, na Bíblia, na linguagem de hoje, é aonde o povo se reúne. Em uma outra Bíblia, numa Bíblia inglesa, New English Bible e na Vulgata, esse versículo está onde o povo se ajunta em unidade. A ideia aqui é de que nós estamos unidos, estamos reunidos em uma unidade. Há uma Bíblia também inglesa, Coverdale, que diz o seguinte: a cidade que está unida consigo mesmo. Gente, Deus nos traz para a sua casa, para mostrar para nós que nós somos uma família, somos irmãos, chamados para vivermos em união. Como esse texto diz, Jesus disse que Ele desejava que nós fôssemos um só corpo. Veja aí, abra sua Bíblia em João capítulo 17, verso 21. João 17, 21. Nos diz Jesus: para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. A fim de que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus a nós, é preciso que nós sejamos um. É preciso que tenhamos unidade. É preciso que estejamos unidos. Vejam ainda em Efésios, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 3 a 6. Efésios 4,
versos 3 a 6. Olha a expressão de Jesus, o desejo de Jesus para com a sua igreja. Efésios 4, 3 a 6, nos diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. E ainda, vamos ler mais 2 versículos. 1 Coríntios 1:10. Paulo, escrevendo a sua carta àqueles irmãos que estavam passando por várias dificuldades de dissensões, divisões, de intrigas na igreja, Paulo fala em 1 Coríntios 1:10. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Estejamos unidos num só pensamento e num só parecer. E ainda 1 Coríntios 12, 25. Abre aí, olha esse texto. 1 Coríntios 12, 25. Paulo diz àquela igreja: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. A maior alegria do povo de Deus está na sua unidade. Daqui a pouco nós vamos estudar o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor que está situada numa cidade unida, compactada como Jerusalém. Deus nos chama para esta união. A ideia da palavra aqui é a ideia de unidade. Se queremos ter a bênção da alegria, precisamos ter a bênção da unidade. Um povo unido é um povo alegre. Um povo que vive em união e harmonia uns com os outros é um povo alegre. Já viram quem é triste? Triste é quem anda em desunião. Triste é quem anda em desarmonia com os outros. Mas quem anda em unidade, quem está em sintonia com o corpo, quem está vivendo em harmonia com os irmãos, essas pessoas são pessoas alegres. E se queremos alegria, se queremos felicidade, precisamos desenvolver esta unidade no nosso meio. E o verso 4, vocês podem dizer assim, pastor, mas é tão difícil viver essa unidade, é tão complicado conviver com um irmão, com aquela irmã, etc e tal, mas veja o que diz o verso 4 do Salmo 122, que nós estamos analisando. Verso 4 diz assim, que este lugar para onde o povo estava indo, que era o templo, é o lugar para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Sobem as tribos. Sabe o que é tribo? São povos diferentes. Tribos são gente que usam camisas diferentes, usam roupas diferentes, têm linguajar diferente, torcem para times diferentes, têm gostos diferentes, por isso que são tribos. E aqui ele está dizendo que unidade não é uniformidade. Ter comunhão com o irmão, estar unido com o irmão, não é a mesma coisa que uniformidade. Eram 12 tribos, as tribos de Israel que estavam indo para adorar a Deus no templo. Mas todas as tribos são tribos do Senhor. Todas as tribos são tribos que estão indo para o mesmo lugar com o mesmo objetivo, que era adorar ao Senhor. Jerusalém é o lugar das tribos. O lugar onde as tribos não simplesmente se encontravam, mas se encontravam com o Senhor. E no Senhor, todas essas tribos se tornavam um só povo, um só corpo, um só espírito, uma só comunhão, porque eles estavam unidos em torno do Senhor. A igreja é o lugar da reunião das tribos. A igreja é o lugar onde as tribos se reúnem. E não existe lugar onde tem mais gente heterogênea do que dentro da igreja. Tem gente de tudo quanto é tribo que vocês puderem pensar ou imaginar. Mas em Cristo Jesus nós somos um só corpo. O corpo de Cristo. Como diz aqui o texto, como convém a
Israel. É assim que o povo de Deus deve se comportar. A nossa vida em unidade deve ser um testemunho para os lá de fora e alegria para os de dentro. Na nossa união, nós estamos testemunhando para os de fora. E para nós que estamos dentro, a nossa união nos traz alegria e felicidade. Portanto, estar na igreja, estar na casa do Senhor, é ter a graça de conviver com o diferente. É ter a graça de conviver com aquele que é divergente, que pensa diferente, que torce para um time diferente, que tem gosto diferente do seu. Mas em Cristo nós somos um, somos o corpo de Cristo. Cristo morreu por todos nós e aqui nós somos irmãos, somos uma família. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios. Quero concluir essa parte lendo esse texto. Veja bem, 1 Coríntios 12, Paulo fala justamente sobre essa unidade na diversidade. 1 Coríntios 12, versículo 12. Paulo diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Vocês já viram o quanto que a mão é diferente da cabeça? Já observaram o quanto que a boca é diferente da barriga? Ou o quanto que o coração é diferente do pé? Como as nossas partes são diferentes? Já parou para pensar nisso? Como o nosso corpo é constituído de partes completamente diferentes? Já parou para pensar como que a minha unha é diferente do meu cabelo? Ou como o meu olho é diferente do meu dente? No entanto, eles formam uma unidade impressionante. Formam um corpo. E eu sem o dente, sem o olho, não sou eu. É isso que Paulo está querendo dizer. Somos um só corpo, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas divergências. E Deus nos reuniu em um só corpo para o quê? Vejam aí o versículo 4 que estamos analisando. Para renderem graças. Para renderem graças. Irmãs e irmãos, não há dádiva maior do que esta união. Sermos diferentes, mas unidos no amor de Cristo e podermos louvar a Deus e rendermos graças a Deus. Estar na casa de Deus é, antes de tudo, oportunidade não para pedir, mas para agradecer, para render graças a Deus. Santo Agostinho ele tem uma frase muito interessante. Santo Agostinho dizia assim que um cristão deve ser um aleluia da cabeça aos pés. Um cristão deve ser um aleluia da cabeça aos pés, sempre louvando a Deus, sempre rendendo graças ao nosso Deus. Por qual motivo devemos louvar e nos alegrar? Porque Deus nos uniu em família. Deus nos constituiu um povo santo, único, separado por Ele, unidos no amor de Jesus. Em terceiro e último lugar, vamos analisar aí os versos finais de 5 a 9, concluindo a nossa palavra de hoje. Podemos nos alegrar porque é Deus quem nos conduz para a sua casa, podemos nos alegrar porque é Deus que nos reúne em família, mas podemos também nos alegrar porque é Deus quem faz com que nós vivamos em paz. Só Deus é capaz de fazer com que nós vivamos em paz. Aqui nos diz o verso 5 ao verso 9. Acompanhe aí na sua Bíblia. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Paz aqui é Shalom. Shalom, Jerusalém Shalom. Sejam prósperos que te amam. Reine paz, Shalom dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz, haja Shalom em ti. Por amor da casa do nosso Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. A palavra Shalom aparece aqui 3 vezes. Shalom, Shalom, Shalom. Até hoje a palavra que a gente mais ouve em Israel é Shalom, Shalom, Shalom. Estive em Israel alguns anos atrás e da hora que você levanta até a hora que você deita, a palavra que você mais ouve é Shalom, Shalom, Shalom. E é um Shalom que eles procuram até hoje. Fui comprar um sanduíche lá no McDonald's, aí na hora que eu cheguei no balcão, a primeira coisa que ele me falou, Shalom.
Qualquer lugar que você vai, a primeira coisa que o judeu te fala é Shalom. E esse Shalom, quem é que pode nos dar? Essa paz que Israel até hoje busca, quem é que pode nos dar? Shalom para o judeu não é simplesmente um conceito de bem-estar. Shalom para o judeu é uma realização plena, é um bem-estar em toda a sua existência econômica, física, espiritual. É você estar bem com a vida. Tem um filósofo existencialista chamado Jean-Paul Sartre. Ele achava que o homem não tinha significado neste mundo. E ele dizia assim, o homem está sobrando no mundo. Irmãos, quem vive em Shalom não está sobrando no mundo. Quem vive na Shalom de Deus não está perdido, mas ele sabe quem ele é. Shalom é aquilo que te coloca centrado, é aquilo que te coloca em ordem, é aquilo que te coloca em paz com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Shalom é, se eu estou em paz com Deus, eu estou em paz comigo mesmo e eu estou em paz com o meu próximo. E o verso 5 diz que lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Lá onde? No templo. Aonde Deus habita? Na igreja. E o que é a justiça de Deus? Só a justiça de Deus pode nos proporcionar paz. Hoje o que a nossa sociedade mais pede é reivindicar os seus direitos. Eu quero que a justiça seja feita. Eu quero os meus direitos. Mas mesmo que a justiça seja feita, isso pode não trazer paz a estas vidas. Há uma paz que excede a justiça dos homens, uma paz, um shalom que só Deus pode nos dar. E a justiça aqui dos tronos da casa de Davi, a justiça é a forma pela qual Deus endireita as coisas e põe as coisas certas. As coisas estão em desordem, Deus vai lá e coloca tudo em ordem. E no culto, na igreja, é o lugar onde as nossas vidas são julgadas. Nós estamos sendo julgados pela palavra que está sendo pregada, pelos hinos que estão sendo contados, e a nossa vida está sendo exposta. E diante da palavra, Deus vem e conserta a nossa vida. Deus vem e coloca a nossa vida em ordem. Deus vem e nos coloca novamente no caminho. E quando essa justiça de Deus vem sobre a nossa vida, a paz de Deus reina, o shalom de Deus reina. E a gente experimenta o shalom de Deus na nossa vida. Deus nos justificou, nos diz a palavra de Deus. Por isso hoje nós temos paz com Ele. Se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 5, verso 1, nós vamos ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Ter paz com Deus é porque antes éramos inimigos de Deus. E Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio do seu Filho Jesus. Essa paz que o mundo precisa, não é a paz de circunstâncias, mas é a paz de você poder voltar novamente a ser amigo de Deus. E quem é que nos traz a paz? Isaías 53:5 nos diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Devemos nos alegrar, irmãs e irmãos, pois nós não somos mais inimigos de Deus, porque fomos reconciliados com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Eu sempre digo o seguinte, o pior inimigo do homem, sabe quem é? O pior inimigo do homem é Deus. O pior inimigo do homem sem Cristo no seu coração é Deus, porque ele está debaixo da ira santa de Deus. Por isso que a Bíblia fala que a melhor coisa que pode acontecer ao homem é ele ser reconciliado novamente com Deus, por meio de Jesus Cristo, e agora ele tem paz. E se ele tem paz com Deus, ele tem paz consigo mesmo, e ele tem paz com o próximo. Ele experimenta o shalom na sua vida. O segundo maior inimigo do homem não é Satanás, é o próprio homem. O terceiro maior inimigo do homem, poderíamos falar, poderia ser Satanás. Mas a paz, antes de tudo, nos diz a Bíblia, a paz é uma pessoa. A paz é Jesus. Lá em Efésios, não precisam abrir, eu vou citar, Efésios 2,14 diz, Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Isaías 9,6 fala que Jesus é o príncipe da paz. Lucas 1,79 no cântico
nos diz para brilhar sobre aqueles que estão vivendo em trevas e na sombra da morte e guiar os nossos pés no caminho da paz. E Jesus disse lá em João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo vos dá. Jesus é a nossa paz. A nossa paz é uma pessoa, mais do que circunstâncias. E o nosso texto termina com uma oração. E é a oração que fazemos quando chegamos à casa de Deus. Nos diz o verso de número 6, orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos, felizes, tranquilos, sossegados os que te amam. E aqui Jerusalém podemos colocar como a igreja. Orem pela paz da igreja. Porque ao orar pela paz da igreja, vocês serão felizes. Serão pessoas tranquilas, sossegadas. Jerusalém é um tipo da igreja. Portanto, ao chegar à igreja, orem pela igreja. Você já orou pela igreja hoje? Ore pela igreja. É um mandamento bíblico. Ore pela sua igreja. Porque orar pela igreja vai trazer sobre você paz. Eu me lembro do texto de Jeremias, quando o povo foi para o cativeiro babilônico, Deus falou para o povo assim, orem pela paz da Babilônia, porque em vindo a paz sobre a Babilônia, virá a paz sobre vocês. Orem pela paz da igreja, porque em vindo a paz sobre a igreja, virá a paz também sobre vocês. E o verso 6 e 7 diz assim, para que ela seja próspera, extremamente feliz, e sejam prósperos e felizes os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Em nossa comunidade deve reinar a paz. Orar não só por nós, mas pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pela nossa cidade, pela nossa igreja. Nós somos uma família, não somos seres solitários, somos chamados para vivermos em união. A igreja, a casa de Deus, deve ser um lugar de amor, de paz e de felicidade, portanto, alegremo-nos no Senhor. E por fim, terminando o verso 9, e eu quero fazer uma aplicação aqui com esse último versículo. Esse último versículo do Salmo 122 diz assim, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Poderíamos traduzir assim, buscarei a tua felicidade, a tua alegria, a tua prosperidade. Felicidade para ti, nos diz uma Bíblia. A Bíblia da CNBB fala, por amor à casa do Senhor nosso Deus, te desejo a felicidade. A igreja está de aniversário para você falar felicidade? Não é o caso da igreja estar de aniversário para você falar felicidade, mas é uma ordem. Orar pela paz da igreja, para que a igreja experimente a felicidade. Tem gente que só recebe votos de felicidade no dia do aniversário, não é verdade? Mas o salmista está dizendo, ore para que o irmão experimente felicidade na sua vida. Ore pela felicidade de quem está do seu lado. Eis aí um lindo propósito para a gente se reunir na casa de Deus. Experimentarmos a felicidade vendo a felicidade do outro. Proporcionarmos a paz entre os irmãos. Portanto, queridos, a igreja é o lugar onde nós adoramos a Deus, onde nós nos alegramos e nos regozijamos em família com os nossos irmãos e é onde nós desejamos para o nosso irmão o melhor para ele, desejamos a paz. Alegremo-nos então no Senhor, nosso Deus. E que a gente não se esqueça que podemos nos alegrar, porque é Deus quem nos reúne, quem nos conduz até a sua casa, é Deus quem nos reúne em família e é Deus quem nos dá a paz. E que essa paz seja o vínculo que nos una cada dia mais. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, que o Senhor aplique em nossos corações, que ela seja vida nas nossas vidas, que ela seja vida na nossa igreja, que ela seja bênção também para tantos quantos a ouvirem, ó Pai, e assistirem também pela internet. Continue conosco com a Tua bênção. Te agradecemos por esta paz que inunda o nosso ser, que ela possa alcançar os nossos irmãos e todos aqueles que nos ouvem neste momento. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe quem está nos assistindo.
Nos próximos encontros estaremos estudando mais um salmo dos degraus, o salmo de peregrinação. Deus abençoe a sua vida, derrame paz no seu coração, alegria na sua alma, que Deus esteja com você em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.